voltamos agora com o segundo bloco do programa Que Sabemos de Nós. Os bastidores aqui batendo um papo, que nem deu tempo da gente continuar, então bate-papo agora vai ter que ser ao vivo. Vamos fazer vocês participarem. Nossa, eu engasguei, gente. Que a gente tava ao vivo, aqui, né? Batendo papo, dando risada, fofocando. Chamando gente pra participar, a coisa aqui tava pegando fogo. Mas vamos ao que interessa. Voltando, falando sobre o livro que nós estávamos, eu disse que queria perguntar do personagem. Conta um pouquinho da Clara. Você acha que tem alguma coisa que se identifica? Porque essa é uma pergunta que as pessoas fazem. Se tem a ver um pouco quem escreveu, coloca um pouco da própria personalidade ali no personagem, se o personagem toma uma forma ali do autor, eu não sei como é que foi essa história. Como que é o personagem? Como é que é a Clara? Olha, a Clara, eu acho que eu fui aos poucos me transformando um pouquinho nela, tanto que às vezes os amigos brincavam e falavam, essa é uma resposta da Clara, não é sua. Mas acho que quando a gente começa essa vivência, né, do personagem, até como ator, tal, a gente acaba colocando muito da gente, né, a gente extrapola algumas características nossas pra gente conseguir passar o que é esse personagem. No caso, a Clara, ela tem uma coisa dela se separar dela mesma. Então eu tenho a Clara emocional, tenho a Clara instintiva. Então eu sempre falo que eu sou muito parecida com a Clara emocional, né? Que é exagerada, né? Ela chora, vira um rio. Ela chora, né? Ela acorda, ela olha para ela e fala, morri, né? Então ela é bem exagerada, ela é bem brincalhona, ela é bem boba, né? Então eu acho que eu fico mais nessa faceta emocional, caricata. Qual é a idade Clara dela no livro? Ela tem 13 anos. 13 anos. 13 anos. Ela tá naquela fase, descobertas, bem assim, começando a ir pra juventude, começando a fazer descobertas, aquilo, meus pais não são super-heróis, sabe? São falíveis também. Existe um mundo além do mundo que eu conheço. E essa questão que a criança hoje se chama de pré-adolescente. Sim. Né? Da criança para o adolescente tem essa fase dele começar a descobrir e começar a topar com isso, né? Então ela tá bem nessa fasezinha de mudança. Mas ela é muito espiritada, ela é doidinha, ela fala, ela inventa histórias pra fugir das coisas, ela faz alguma coisa errada, ela inventa história. E quanto tempo, Camila, você levou pra construir a personagem, independente do livro que depois você conta um pouco, a personagem, quanto tempo foi de construção? Olha, a Clara do meu livro, ela vem da Clara de um espetáculo da Trux. Que legal! Que tem 8 anos, que é uma personagem que eu faço, é uma boneca que eu faço. Que a gente montou esse espetáculo em 2007, 2008, por aí. Por isso que começou para ser um espetáculo, que era pra Clara ter 8 anos. Quando ela começou a ficar mais velha, que eu mudei pro livro, ela conservou, na verdade, ela acaba sendo aquela Clara mais velha. É justo ter mudado, exatamente, né? Um pouco mais velha, né? Que as duas têm essa essência minha, né? Mas, e eu tentei mudar. Essa é uma coisa que eu não falei pra ninguém ainda. Eu tentei mudar esse nome. Eu pensei em vários nomes, o que poderia ser, até para não ter o mesmo nome, né? Não era já a mesma personagem, ou era ela mais velha. Eu falei, não, vou mudar. Só que eu não consegui. Né? É incrível como às vezes você está fazendo alguma coisa, agora eu tô brigando no segundo livro, tem algumas coisas que estão se formando e eu já não tô querendo. Sabe? Eu falo, não é vida ali. Isso, não, melhor não. Mas às vezes a história não deixa, né? Isso aconteceu com a Clara, né? E ela ficou com esse nome desse jeito. Eu até falei pro Henrique Sitchin, que é o nosso diretor, coordenador e criador da Companhia Trux. Eu falei, Henrique, vai ficar com o nome Clara. Ele falou, tudo bem, maravilha, que bom, né? E acabou que ela ficou. E essa história com ela mais velha já começou, acho que tem uns 3 anos. Faz que ele tá. Uns 3 anos. Que eu comecei a ter ideias do que poderia ser essa história, as várias dimensões, ela ir para essas dimensões. Isso começou há uns 3 anos. Quando foi há 2, eu já tinha escrito o começo, já tinha as ideias, né, da série de livros, e aí eu descobri o PROAC. Sim. E aí eu enviei. E aí saiu 31 de dezembro de 2009 e saiu o resultado. Então aí eu passei 2010 trabalhando nele, e ele saiu no dia 4 de janeiro de 2011. Então, e aí já saiu. E aí então a Clara vem forte mesmo há 2 anos, que aí tudo eu anoto frase, vem sabe? O pensamento, vem as Vai, ouço uma frase na rua e falo, nossa, isso é legal. Né? Que eu falei, eu tô ficando cada vez mais enxerida. Eu ando na rua ouvindo as histórias dos outros. Atenta às coisas. Muito, adoro andar, principalmente na Paulista.
né? As pessoas passam muito conversando no horário de almoço, né? Sim. E contando histórias e tal. Aí eu fico do lado da Mariana da risada. Pera, né? Quero ouvir o final da história. Deixa eu só ver o que vai acontecer. Não, eu fui na esteticista semana passada, eu vi no cabine do lado a moça contando uma história. Aí eu falei, peraí, que ótima essa história. Mas eu brinco com meus amigos, eu falo, vocês vão me contar mesmo? Pode virar história. A pessoa fala, não, aproveita, porque eu não vou escrever, então coloca aí que é legal. Isso acontece muito. Que legal, isso é interessante, que bacana. Verdade, certas histórias, elas devem ser contadas e recontadas. Não, tem certas histórias da vida que a gente fala, eu brinco com elas, eu falo, gente, isso que tá acontecendo, se eu colocar num livro, vão falar que é mentira. Não, vamos dizer que vão falar que eu tô inventando. Imagina que esse negócio acontece. E acontece pior. Tem um autor que eu não lembro quem que é, que ele disse o seguinte, que o problema da literatura é que tem que fazer sentido. Porque a vida não faz sentido. Né? O problema da literatura é que ela tem que fazer sentido. Então a gente tem sempre que achar uma explicação para as coisas que estão acontecendo. Né? Então, pelo que eu percebi aí, falando de personagens, eles vão acontecendo às vezes dentro de uma certa ordem, porque tem que ser, mas a vida da gente às vezes não segue essa ordem. Mas ainda voltando nessa questão da Clara, eu já entendi que ela tem uma vida própria, mas é só uma pergunta, ela se parece de repente com alguma outra pessoa que você conheceu ao longo da vida? Só para ter uma ideia de como foi essa criação, ou se ela realmente é praticamente uma boneca de alma, né, que nasceu dali do teatro, ou, mais uma vez, identificado com alguém, é só uma curiosidade. Eu acho que eu vou usando algumas coisinhas que eu vou vendo. De cada pessoa. Por exemplo, agora tem uma brincadeira dela, às vezes tá brincando que vai precisar de uma risada nova, vai fazendo um teste. Vou rir assim, sabe? E isso é uma pessoa que eu ouvi fazendo isso, brincando com isso. Eu falei, nossa, podia usar isso. Ou os personagens mesmo, às vezes eles não são completamente inspirados, né? Mas tem umas coisinhas, o próprio pai da Clara tem uma coisa do meu pai, que é a questão da leitura, que eu até descrevo, que ele tá lendo, aí ela chama, aí ele bota o dedo onde ele tá lendo e olha pra ela. Meu pai faz isso, sabe? Aí tem a repetição, acho que ele nem sabe mais entrar no segundo livro agora, que é muito do Henrique, meu diretor, que a gente brinca, a gente fala, oi, tudo bem. Então essa repetição dele vai entrar num professor dela. Então acho que a gente acaba usando de todo mundo, sabe? Um olhar, um jeito. Isso é muito bacana. E até de quem passa o que você tá fazendo. Sim. Né? Porque tem sempre aquela hora que você não sabe o que fazer. Né? Às vezes você olha pro lado e fala, nossa, o cabelo do fulano. Né? E vai compondo. Né? Que essa é legal da composição do personagem, que eu sou muito apaixonada. Isso é muito bacana, porque também, fazendo a ponte, como eu estava dizendo, da PNL, tem a técnica quando a gente faz os nossos recortes de outras pessoas da modelagem para aquilo que a gente quer. E, na verdade, nós somos assim também. Sim. Fazemos coisas de forma inconsciente e a PNL propõe que possamos fazer de forma consciente. Então, assim como podemos criar um personagem, nós podemos criar a nós mesmos em cima das nossas histórias e de coisas que queremos. Então, quantas vezes, de repente, você vê uma maquiagem de alguém, você acha interessante e faz igual, um cabelo, um gesto, uma forma de mover as mãos, ou um olhar. Às vezes tem pessoas que ao falar abrem os olhos, ou elas fecham os olhos. Cada um tem um detalhe, uma sutileza ao comunicar algo. E muitas vezes fazemos isso de forma inconsciente, quando vemos já estamos fazendo. O sotaque também é assim, né, de uma certa região, uma cidade, alguma coisa, ou mais uma vez gestos e movimentos e formas de falar palavras. E também podemos fazer isso consciente ou inconsciente. Quantas vezes a gente acha interessante certa coisa e a gente vai lá e repete, né? Sim. Isso é uma forma da gente criar o nosso personagem. Mas não como uma forma que às vezes, infelizmente, a palavra é distorcida, né? De falar que nós temos um personagem como algo negativo da forma de ser. Não, pelo contrário, que nós criamos a nossa personalidade e não um personagem de uma forma teatral, que é só daquele momento, né? Ou seja, uma pessoa para aquela situação. Não, que nós possamos fazer isso para a nossa vida. Então, de repente, uma pessoa assume um papel mais doce na profissão, mas ela sabe que, de repente, num ambiente outro, que não é na profissão, no lazer ou em outro momento, ela tem que ser, às vezes, doce, mas ela tem que ser mais assertiva. Ou seja, saber dançar conforme a música, não é? Mas a gente acaba fazendo, dentro do que a gente é, alguns personagens diferentes na vida mesmo, né? Uma hora é mãe, outra hora é filho, outra hora é esposa, outra hora é chefe, outra hora é subordinado. E a gente acaba respondendo de maneiras diferentes dentro do que a gente é.
né? Isso da gente também, a gente tem sempre os mestres, a gente tava falando do tempo, a gente É tem sempre verdade. os mestres, pessoas que a gente quer, né? Que a gente vê e fala, nossa, né? Eu brinco, falo, quando eu crescer eu vou ser assim. Né? Que você se espelha naquilo que a pessoa faz. Verdade. Né? E a gente faz isso quando criança com os pais, e isso vai mudando, e isso é bacana mesmo. A gente tem que saber como colocar aquela coisa boa que a gente admira na gente. Isso né? é fantástico que você colocou bem aquilo que a gente admira e não a pessoa inteira. A gente não precisa pegar o modelo perfeito. De repente a gente admira a forma de escrever daquele autor, mas não da forma dele viver a vida dele. De repente a gente tem um modelo, até mesmo dentro de casa, nós admiramos às vezes o pai ou a mãe, ou um irmão, uma irmã. A gente admira a forma com que aquela pessoa de repente se veste. Mas a gente não admira ou não quer ter a forma com que a pessoa se alimenta. Às vezes uma pessoa que de repente está muito abaixo do peso, muito acima do peso. Ou seja, eu estou só dando exemplo de coisas que não necessariamente a gente quer inteiro. E o personagem, ele é realmente um recorte das coisas que a gente deseja para aquela história. Assim como podemos fazer igual para a nossa vida. Eu acho interessante a forma com que aquela pessoa lida com os amigos. Eu acho uma pessoa bem presente na relação com os amigos. Mas eu acho que de repente a forma com que ela trabalha não interessa. Ou seja, eu vou observar aquele ponto. Eu vou ser fã daquela pessoa naquele assunto. Infelizmente, às vezes, no nosso dia a dia, a gente esquece da porcentagem que a gente pode ter de cada um. E a gente bate o olho para as pessoas, ou para personagens, livros, histórias, programas, filmes, novelas e tantas coisas. E a gente interage no geral. E às vezes esquece do detalhe, do específico, que faz toda a diferença. É por isso até que os heróis e as heroínas, né, permanecem aí há tantos anos, né? Por isso que a gente se identifica até com aquele comportamento que a gente gostaria de ter, né? Mas é bom lembrar também que aquele comportamento que a gente não gosta, é bom a gente ver se a gente não tem. É verdade. Porque às vezes a gente se pega fazendo e fala, eu odeio quando a pessoa faz aquilo, e a gente faz o mesmo. Faz igual. Né? Aí a gente copia o errado. Mas isso verdade. permanece pela identificação. Mas é mesmo, isso né? E com relação ao livro, qual que é o público que você normalmente vê? Eu já imagino que qualquer um vai se interessar, não precisa uma idade específica, mas qual é o público que você pensou na hora que você fez o teu livro?